Juros altos, cartões de crédito bloqueados, estresse, contas atrasadas, mais estresse. Para milhares de brasileiros, esta temível sequência já é uma preocupante realidade. Muitas vezes, atraídos pelo crédito fácil e imediato, famílias inteiras caem em cálculos intermináveis. Acabam, por assim dizer, superendividados. Em 2013, 62,5% das famílias brasileiras declararam ter dívidas, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Endividamento é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico. Pesquisa divulgada pelo Banco Central do Brasil revelou que 1 em cada 3 brasileiros possui dívida de pelo menos R$1.000, seja de empréstimo em instituição financeira ou no cartão de crédito. A notícia ruim é que essas contas tendem a aumentar, fazendo surgir superendividados. Diante desta realidade, o Tribunal de Justiça da Paraíba, em parceria com o Centro de Conciliação e Mediação da Facisa, realiza desde o ano passado um projeto que busca estabelecer um acordo entre pessoas com alto grau de endividamento e seus credores. O projeto Pró-Endividados é dirigido principalmente àquelas pessoas que possuem dívidas maiores que as receitas. E para falar um pouco mais sobre este assunto, convidamos a juíza Ivna Mozar Bezerra Soares Moura, responsável pelo projeto aqui em Campina Grande, e o coordenador do Centro de Conciliação e Mediação da Facisa, Tiago Felipe. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico, é um prazer tê-los aqui conosco. E para começar, doutora Ivna, o programa está prestes a fazer 1 ano agora, né, no segundo semestre. Que balanço vocês fazem deste primeiro ano de atividades? Bem, primeiro, antes de tudo, é importante ter em mente que esse é um projeto de vanguarda, ele é inovador, né? Embora ele já funcione em outros estados da federação, aqui na Paraíba ele ainda está engatinhando, nós estamos ainda no início, mas para esse início, para essa fase inicial, os resultados são bem positivos. Nós movimentamos, né, nesses meses iniciais, em torno de R$23 mil os acordos realizados, totalizam por volta de R$23 mil. E o êxito dos acordos em torno de 50%. Então, a demanda que procura o Pró-Endividados, em cerca de 50% tem seu problema solucionado. E qual tem sido o perfil das pessoas que têm procurado vocês para tentar um acordo aí para saldar a dívida? Bem, dentre as regras do programa, não existe nenhuma limitação para a faixa de renda. Entretanto, nós sabemos que um programa dessa natureza, ele alcança especialmente as pessoas que têm mais necessidade financeira, aqueles que são sensivelmente, economicamente sensíveis, né? Que têm uma hipossuficiência financeira. Vocês já conseguem perceber se há uma reincidência dessas pessoas que procuraram vocês no primeiro momento? Bem, nós não temos dados estatísticos a esse respeito, até porque, como já dito anteriormente, o programa é novo e nós estamos ainda em fase de implantação, os dados estatísticos ainda não são o nosso foco. E, professor Tiago, como é que as pessoas podem ter acesso, né, ao programa? Como se dirigir, como chegar até vocês? O programa, Carla, funciona atualmente no Centro de Conciliação e Mediação da Facisa, localizado próximo ao Terminal de Integração, na Avenida Rio Branco, número 405. E toda pessoa que desejar participar do programa deve se dirigir pessoalmente até o Centro de Conciliação e Mediação, onde será atendido por estudantes de Direito do curso da Facisa e pelos coordenadores que estão sempre presentes no centro. Será realizado um cadastro onde serão anotadas todas as dívidas que aquela pessoa contraiu durante um determinado período, todas as empresas credoras em relação a essa pessoa, e o próprio centro se encaminha de realizar o convite para que essa empresa possa comparecer em dia e horário previamente determinado para que a gente possa tentar a conciliação. Então, qualquer pessoa que esteja nessa situação de superendividamento pode, no período da manhã ou da tarde, se dirigir até o centro de conciliação para fazer o seu registro. Tem algum tipo de dívida que pode ser contemplada dentro do programa e outras que seriam excluídas, que não poderiam ser negociadas via o programa? Não, todas as dívidas podem ser tratadas durante o programa. Água, energia, luz, dívida de cartão de crédito, dívidas escolares. E é muito comum que as pessoas que nos procuram não tenham apenas uma dívida.
na realidade ela se encontra numa situação de superendividamento. Então ela tem várias dívidas com vários credores e o seu orçamento pessoal, o seu orçamento familiar não tem condições de arcar com todas aquelas responsabilidades. Então, geralmente, o perfil que busca o Centro de Conciliação no programa Pró-Endividados são essas pessoas que já não mais conseguem administrar a sua realidade financeira. Mas tem uma dívida algum tipo de dívida que prevalece? Ou cartão de crédito, conta de celular? Via de regra, o cartão de crédito acaba sendo o grande vilão da história. Mas isso sempre está associado a outras dívidas, porque tem aquelas obrigações que a gente não consegue fugir, que é uma conta de telefone, é uma conta de água, de luz, de energia, de condomínio. E somada a essas obrigações que a gente precisa manter para poder sobreviver, tem o cartão de crédito como vilão, que é justamente quando falta uma educação para o consumo, a gente acaba extrapolando os gastos nas compras parceladas e, se não tiver cuidado, entra nessa situação de sobreendividamento. Recentemente, inclusive, o Correio da Paraíba postou na capa, né, publicou na sua capa, que o cartão de crédito está sendo o segundo salário. E aí o senhor coloca a questão da educação para o consumo. Como é que a senhora avalia isso? Bem, eu avalio como muito danoso, de toda forma, né? Isso é uma questão, virou uma questão cultural. O crédito do cartão, ele tem virado, na verdade, ele acabou sendo agregado à renda, né, de forma irregular, porque nós sabemos que crédito não é necessariamente receita, ou na maior parte das vezes não é. Então, de toda forma, o consumidor hoje, ele é bombardeado de todos os lados de informação e de apelo para o consumo. E, de fato, há que haver uma educação ou um trabalho de educação nesse sentido. E, inclusive, o SPC recentemente divulgou o resultado de uma pesquisa de que, em comparação ao mês de abril do ano passado, houve um crescimento de 8,6% nas dívidas dos brasileiros, né, no nível de inadimplentes, no número de inadimplentes. Isso, inclusive, é um recorde histórico. Desde que o SPC começou a fazer esse estudo, é um recorde histórico. Então, isso tem muita relação com, eu imagino, com o cartão de crédito. A gente volta a discutir sobre educação para o consumo, numa sociedade que incentiva o consumo, mas daqui a pouquinho. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente continua essa entrevista sobre o projeto Pró-Endividados. É um minuto só. Voltamos ao programa Tema Jurídico, que hoje conversa com a juíza Ivna Mozart e com o professor Tiago Felipe sobre o projeto Pró-Endividados da Facisa e do Tribunal de Justiça da Paraíba. Professor Tiago, no bloco passado a gente conversava sobre a questão do cartão de crédito, né, do uso exagerado, vamos dizer assim, do cartão de crédito, e chegamos a conversar sobre educação para o consumo. E aí a gente fica pensando na contradição que é viver numa sociedade que incentiva bastante o consumo e, ao mesmo tempo, ter que dizer, olha, se controle, não pode ser mais do que isso. Até que ponto a gente está conseguindo, ou se isso é um desafio para vocês, a educação para o consumo desses que chegam lá com o problema? É um desafio imenso, não só para nós que fazemos parte do programa, mas para toda a sociedade num contexto geral. Acredito eu que essa educação para o consumo deveria começar a partir da própria escola, do próprio ensino fundamental, do ensino médio, para que quando essa criança ou esse adolescente chegar a uma fase adulta, que puder utilizar do crédito de maneira mais consciente, não venha contrair dívidas, a contrair empréstimos e cair nessa armadilha de consumir desenfreadamente, né? Infelizmente, o próprio governo muitas vezes estimula esse consumo desenfreado, mas na hora que a fatura chega, ele não comparece para também honrar as dívidas daquela pessoa. E se não houver realmente essa consciência, essa maturidade para utilizar o cartão de crédito, para não contrair empréstimos desenfreadamente, infelizmente a pessoa e as famílias acabarão ingressando nessa situação de superendividamento que é bastante prejudicial. Quando o senhor fala da questão de já educar adolescentes, me vem a questão, dentro do perfil que vocês identificam, a maioria é jovem, a maioria já está numa faixa adulta, quem procura mais para fazer essa conciliação? É variável. Assim, Mas tem jovem?
Bastante, né? Bastante. E quando é o jovem, a gente percebe que existe realmente um uso indevido ou irresponsável do crédito, né? Geralmente, quando é aquela pessoa já mais na fase adulta, é porque realmente ela tem condições financeiras limitadas. Mas a questão do jovem é bastante preocupante. Numa faixa etária que vai até que idade? Até 30, 35 anos é onde a gente percebe uma maior irresponsabilidade com o uso do crédito. Quando a compra é efetuada com má fé, por exemplo, certamente vocês não contemplam dentro do projeto, né? Exatamente. As dívidas contraídas por má fé ou por fraude, elas não são objeto de conciliação no programa Pró-Endividados. É necessário que o consumidor ele tenha boa fé e que não continue a se utilizar indevidamente do crédito, né? Realmente ele participa do programa, é realizado as conciliações, mas ele também não pode sair do programa, deixar de cumprir, de honrar com aquele acordo e voltar a se superendividar. A gente também conversa bastante com as pessoas que procuram o programa a respeito dessa consciência de que aquele programa foi utilizado, aquela chance por aqueles credores foi dada àquela pessoa, mas que a partir dali tem que ter o uso consciente do crédito. Doutora Ivna, há nessa perspectiva de uso consciente do crédito uma restrição, por exemplo, os cartões de crédito são bloqueados, algo nesse sentido, durante o período do acordo? Não, porque o nosso objetivo, o nosso foco não é coercitivo, né? O nosso objetivo é acolher, ajudar e, de toda forma, resolver o problema daquela pessoa junto aos seus credores. Então, nós não trabalhamos com nenhum método coercitivo e aí procuramos fazer a conscientização para que ele não se utilize indevidamente daquele crédito. Muitas vezes, nos acordos, automaticamente já ocorre o rompimento do vínculo do contrato, né? O cancelamento do cartão de crédito para evitar que a pessoa volte a se endividar. Mas isso por convenção das partes, do credor e do devedor. Certo. Essas conciliações, elas são feitas em bloco ou individualmente? Tanto em bloco como individualmente. Normalmente, nós remetemos a carta convite para todos os credores, para que numa mesma ocasião todos se reúnam e possa aquele devedor avaliar de acordo com sua renda todas as propostas. Quando nós não obtemos êxito em relação a um dos credores, então nós vamos fazendo os acordos de acordo com conforme o comparecimento. Certo. E como é que as empresas estão contribuindo com o projeto? E como a gente é sempre bom ressaltar que é um programa novo e que nós estamos ainda numa fase de conscientização. Então, algumas empresas elas têm sido bem perspicazes e têm compreendido o sentido do programa. Então, levam várias propostas de acordo. Se for um débito, por exemplo, descontos se pago à vista, vários programas de parcelamento em 1, 2, 10, até 20 vezes, né, com correção. Então, quando as empresas comparecem com essa boa vontade, né, oferecendo a oportunidade para que aquele devedor encaixe na sua realidade as propostas que ele traz, então, inevitavelmente, acaba havendo acordo. Até porque, se o consumidor procura o Pró-Endividados, ele já goza da presunção de que está de boa fé, quer honrar os seus débitos. Porque, caso ele não quisesse honrar, ele não iria procurar o programa. Em média, aparecem mais empresas locais ou empresas nacionais com representação local? Na realidade, como nós já dito aqui pelo professor Tiago, o grande vilão são realmente os cartões de crédito, porque hoje é uma modalidade de crédito corrente que se popularizou muito. Entretanto, atualmente, nós estamos fazendo um trabalho específico com o comércio local, né? Já firmamos uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, justamente com esse objetivo, de dar uma cobertura ao comércio local. Professora, como é que tem sido a participação dos alunos da Facisa nesse projeto? Tem sido bem significativa. Na realidade, eles que dão a feição do programa, né? Eles que conduzem as sessões de conciliação, supervisionados pelos professores, professor Tiago e mais professor Gustavo, né, que orientam. Então, eles são preparados para isso. E, além dos alunos que fazem parte da disciplina, né, que estão lá
como cumprimento de carga horária, existem ainda também os alunos voluntários. Então, aqueles que vão porque sabem da importância do programa, porque sabem que aquilo ali irá contribuir para a sua formação acadêmica. Okay. Chegamos ao final de mais um bloco. É um minuto só, a gente volta. Chegamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está abordando o projeto Pró-Endividados do Tribunal de Justiça da Paraíba, em parceria com o Centro de Conciliação e Mediação da Facisa. Doutora Ivna, hoje a gente pode dizer que a conciliação tem sido um mecanismo para reduzir o número de processos no judiciário? Sem dúvida. Hoje, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem estimulado, tem encorajado os tribunais a formar seus centros de conciliação. Aqui na Paraíba nós temos, muito bem sucedido inclusive, o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, que funciona no Tribunal de Justiça da Paraíba, inclusive procurando conciliar demandas já em segundo grau. Então, vinculado a esse núcleo, existem os centros que estão espalhados por todo o estado, inclusive no sertão, sempre fruto de uma parceria do Tribunal de Justiça através do seu núcleo com instituições de ensino, de renome do estado inteiro. E hoje há consciência e sabe-se que o judiciário ele não pode mais comportar a demanda que vem naturalmente da sociedade. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, com a quantidade de informações a que temos acesso no dia a dia, isso inevitavelmente gera uma maior conscientização da população e, com isso, a população vai lutar por seus direitos. Não é isso? Isso aumenta a demanda judicial, a demanda que ela é preponderantemente para a justiça estadual. A Justiça não tem como recepcionar toda essa demanda. Para você ter uma ideia, hoje na Paraíba, de juízes estaduais, nós temos apenas 232 juízes estaduais na ativa. Então, para comportar uma demanda de mais de 70% dos processos. Isso são números do relatório do próprio Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números, publicado agora em 2014, relativamente a dados de 2013. Então, a conciliação, ela se mostra tanto no âmbito da justiça, quando o processo já está judicializado, ela se mostra como uma alternativa, inclusive uma alternativa qualificada, e vou já falar a esse respeito, mostra-se como uma alternativa de solução de conflitos. E também na fase pré-processual, para evitar que essa demanda se dirija ao judiciário. E, como eu falei, a conciliação é uma forma qualificada de solução do conflito, porque a solução é construída pelas partes e não imposta por um terceiro. A figura do juiz é uma figura, de fato, coercitiva, impositiva. O juiz está ali para impor a lei, para determinar uma decisão que muitas vezes não agrada nem uma parte, nem a outra. Porque nem sempre o direito se coaduna com aquilo que a parte está esperando, com as expectativas dela. Dá uma certa autonomia, então, a quem está envolvido diretamente com o processo. Então, com um trabalho de mediação, encorajando as partes a se entenderem, porque muitas vezes o conflito, o próprio desgaste emocional que se desenvolve entre as partes, impede que um diálogo entre elas próprias, as partes, seja produtivo. E aí, com um terceiro que vai ajudá-los, auxiliá-los, muitas vezes eles conseguem construir uma solução que acaba sendo bem-vinda para ambos. Então, a gente tem uma forma qualificada, então, qualitativamente, esse tipo de solução é de fato desejável. Entendi. E, professor Tiago, como a gente diferencia a conciliação, a arbitragem e a mediação? Carla, a conciliação e a mediação são mecanismos autocompositivos de solução de litígios. Como bem já esclareceu a doutora Ivna, são as próprias partes que chegam e que decidem como se dará a solução do litígio. Existem algumas diferenças de ordem teórica entre conciliação e mediação, mas poderíamos resumir dizendo que o conciliador, ele propõe, ele sugere, são etapas mais resumidas, mas nesse caso do pró-endividados, onde não existe essa relação pessoal entre as partes, se utiliza mais a conciliação. Já a mediação
também é um método autocompositivo, mas para aquelas relações que existe uma relação duradoura, como, por exemplo, conflitos de vizinhança, conflitos na área do direito de família, que também são conflitos tratados pelo Centro de Conciliação e Mediação. E a arbitragem é um mecanismo heterocompositivo de solução de litígios. De acordo com a lei de arbitragem, o árbitro ele é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele profere não ficará nem sujeita a recurso, nem é necessário ser homologada pelo Poder Judiciário. Então, estamos falando de um juiz privado, de uma jurisdição privada, que também é bastante eficiente para solucionar litígios entre particulares e também entre grandes empresas. É importante que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham em mente, tenham a consciência de que o acesso à justiça não se dá exclusivamente como o acesso ao judiciário. O judiciário, sem dúvida, é uma forma de você alcançar a justiça, mas existem esses outros mecanismos que, se for bem utilizado pelas partes e pela sociedade, poderá colaborar bastante, desafogando o judiciário, trazendo uma maior pacificação social e uma participação mais efetiva da sociedade, que é o que a gente deseja, criar uma cultura de paz no lugar de uma cultura da sentença. Agora, doutora Ivna, com relação ao pró-endividados, que tipo de órgão tem encaminhado mais as pessoas com dívida, com um alto grau de endividamento para o programa? De acordo com o questionamento feito na entrevista inicial, né, normalmente as pessoas são egressas do PROCON municipal. Normalmente é o órgão que mais faz esse encaminhamento. Você já desenvolveu algum tipo de parceria com o PROCON? Nós recentemente firmamos uma parceria com o PROCON e estamos em fase de realmente acertar os últimos detalhes, né, nesse sentido. Tem sido muito positivo o nosso contato com os demais órgãos que tratam da rede de defesa do consumidor aqui no município de Campina Grande. Em alguma medida, quem tem dívida também busca o PROCON para tentar resolver o problema. Como diferenciar quando resolver com o PROCON e quando resolver com vocês? Na realidade, o PROCON, a parte procura o PROCON quando se sente vulnerada em um direito, né? Quando um serviço ou um produto lhe é fornecido ou lhe é prestado de maneira inadequada, né? Que ela entende que assim foi. Então, ela procura resolver aquele problema na medida a empresa comparece, né? Em não firmando um acordo e em se verificando que existe realmente uma conduta irregular contrária ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o órgão, no caso o PROCON, impõe uma multa, né, uma penalidade administrativa. É assim o procedimento do PROCON. O pró-endividados, ele no pró-endividados não necessariamente existe uma postura irregular por parte da empresa credora, nem sempre, ou na maioria das vezes não. Naquele caso, o próprio consumidor foi quem exacerbou o seu poder de compra, né, acabou se superendividando, e lá nós procuramos também não apenas solucionar o problema pontual daquele débito, e sim procurar reabilitá-lo de uma forma geral. Tanto que, se houver débitos, com quantos credores haja débitos, tantos nós iremos convidar, né, para participar de uma mesa redonda e procurar solucionar a situação daquela pessoa e não apenas daquela dívida, de uma forma geral. Chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e abrir para as considerações finais, começando com a doutora Ivna. Bem, nós agradecemos, né, o espaço para tratar desse assunto. Mais uma vez, ressaltamos a importância desse programa, esclarecendo que o programa ele funciona no âmbito do CCM, né, o Centro de Conciliação e Mediação da Facisa, que funciona em parceria com o Tribunal de Justiça através do seu núcleo permanente de solução de conflitos, né? Convidar a todos para conhecer o programa. A sede do CCM fica na Avenida Rio Branco, número 450, ali próximo ao gabinete do prefeito, né? E, no mais, informar que, de fato, a sociedade necessita desse tipo de ação, porque, como o professor Tiago bem falou, é necessário que haja uma cultura de paz, né? E a própria formação dos cursos de direito hoje já estão mais
voltadas a essa cultura de paz, a figura do advogado tribuno, da oposição de interesses, às vezes até insana. Isso não é mais concebido na sociedade tal como hoje a gente entende que seja o melhor para todos nós. Então, o programa vem nessa perspectiva, né, um programa simpático, ao qual nós nos dedicamos com todo afinco. Sim, eram essas as considerações. Obrigada. Professor Tiago. Apenas agradecer, Carla, o carinho que todas as vezes são recebidos aqui no seu programa e dizer que a Facisa, mais uma vez, está de parabéns, todos que fazem parte do CCM também, professor Gustavo, professor Bruno, doutora Ivna chegou e enriqueceu bastante o programa, isso é necessário que seja registrado, e todos aqueles que fazem parte do Núcleo de Conciliação, doutor Fábio Leandro, no Tribunal de Justiça, desembargadora Maria das Graças, nossa presidente também, doutora Fátima, que sempre apoiou o projeto. E eu acho que esse projeto, acredito ser a menina de ouro, né? A bola da vez, e a gente tem muito a crescer com ele e a sociedade de Campina Grande com certeza vai colher bons frutos. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.